Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área. Então, vamos dar continuidade ao trabalho específico de resolução dos itens de cada um dos materiais que foram entregues no curso Análise de Obras Literárias Paizuema 2024. Eu me chamo Romulo Arantes, eu sou aquele cara que vai te aproximar da aprovação. Aqui não é só sonho, aqui o sonho vira realidade. Vem comigo, galera! Vamos ao item 1. Um item extremamente importante, tendo em vista que a prova da UEMA, por ser uma prova tradicional, ela vai exigir que você conheça a obra, que você conheça o autor e a sua produção. A obra é Mar Morto, trata-se de um romance regionalista. Este texto foi publicado em 1936, portanto, pertence à segunda fase moderna. Imprescindível saber que a segunda fase moderna tem 3 tipos de produções. 2 produções poéticas, a poesia neossimbolista, a poesia social, e tem também a produção prosaica única, prosa de 30, conhecida analiticamente como romance regionalista de 30, e conhecido de forma sintética como neorrealismo. Por que neorrealismo? Porque acrescenta as características básicas do realismo, crítica social e análise psicológica, 2 elementos novos: o regionalismo e a dimensão panfletária ou militante, o posicionamento político partidário. Repete aí, professor, repete aí, repito agora. As obras realistas, elas apresentam crítica social e análise psicológica. As obras neorrealistas acrescentam a crítica social e a análise psicológica, 2 elementos novos: o regionalismo, que é a preocupação com a dimensão local, e a outra característica importante é o panfleto. Panfleto ou militância, que é posicionamento político partidário. No caso dos prosadores da segunda fase, é um posicionamento de esquerda, considerando que quem estava no poder era a direita. Havia uma ascensão do nazifascismo nas décadas de 1930 e 1940, portanto a postura dos autores com criticidade era uma postura envolvida com o pensamento de esquerda, voltado para os ideais marxistas. Portanto, com tranquilidade, com calma, considere a obra, considere a filiação literária e a produção do Jorge Amado, o amado pelo povo. Vamos lá. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30, questão muito valiosa. Os recursos composicionais, ou seja, as características que inserem, ou seja, que colocam uma obra neste enquadramento da segunda fase moderna. Romance de 30. Manifestam-se aqui no... Parou. Vamos lá? Romance é uma classificação técnica. Romance não tem nada a ver com romantismo. Romance é uma espécie do gênero narrativo. Qual a característica essencial de um romance? É a sua extensão. É uma narrativa longa, tá? Esse romance é de 30. Isso é uma referência cronológica à segunda fase. Se fosse, por exemplo, produção de 22, primeira fase moderna, produção de 45, terceira fase moderna. Bem, quais são as características que podemos encontrar nesta construção, que são típicas do romance de 30? Como disse a vocês anteriormente, nós chamamos esse tipo de produção de neorrealista. E aí o que observaremos? 4 pontos importantes que podem figurar no texto que nós analisaremos. O primeiro, crítica social. Isso é herança do realismo. O segundo tópico, análise psicológica, outra herança do período realista. Agora os acréscimos, o regional e 4, o panfleto. Lembrando, panfleto é posicionamento político partidário, militante. Então vamos ao texto, tá? Vejam aqui, por gentileza, a fonte. Tem J.A. Almeida, que significa José Américo de Almeida. Veja o título da obra, A Bagaceira. A Bagaceira é um título muito sugestivo, porque faz referência à condição dos corpos dos trabalhadores braçais que viviam no corte da cana, que viviam levando a cana para as altas caldeiras, altas temperaturas. Então são trabalhadores dos engenhos que terminam o dia
destroçados como o bagaço da cana. Esta obra integra um ciclo do Nordeste conhecido como ciclo da cana, que trata fundamentalmente das relações de poder, do coronelismo, da violência social contra os pobres na Paraíba. Era o êxodo da seca de 1898, ou seja, trata-se da fuga, uma ressurreição de cemitérios antigos. Nossa, uma ressurreição de cemitérios antigos. Que cemitérios seriam esses, professor? Provavelmente dos escravos. Estamos falando de um período pós-libertação dos escravos, mas que os funcionários dos engenhos viviam como tal, como um escravo. Esqueletos redivididos, com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados, como que iam dançando. Nossa, vejam que o ambiente fétido é um revirar de covas, de corpos, de um processo antigo, e esses indivíduos revirados, vivendo como fantasmas, trôpegos, ou seja, caminhando de forma extremamente difícil, trêmulos, se tremendo, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Ou seja, essas pessoas iam se arrastando. Aí são retirantes que estão vivendo, sobrevivendo como espectros medonhos, como almas penadas num vale de lágrimas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos por quê? Expulsos por quê? Porque a seca os tangeu de seu paraíso por espadas de fogo, ou seja, altas temperaturas da seca. Iam ao acaso, não sabiam para onde iam, em descaminhos, no arrastão de maus destinos. Fugiam de sol a sol, guiavam-se nesse forçado nomadismo, viviam como nômades, tocados de um canto para o outro. Aldegaçados, ou seja, os corpos magros, na magueira cômica, engraçada, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados, olha só a descrição, desciam aos joelhos, de mãos abanando, não tinham nada. Viam escoteiros separados, menos os hidrópicos, de assídio consecutivo à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes, ou seja, aqueles que comiam substâncias tóxicas, como por exemplo mandioca in natura, estavam com os ventres bojudos, a barriga inchada, cheia de gases, não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Por quê? Porque não são mais individualizados, nem humanos o são. Vivem como bichos, tocados de um canto para o outro. Eram os retirantes, nada mais. Bem, nós temos uma descrição pormenorizada de um ambiente degradante. Nós temos pessoas que se comportam como bichos, como animais. Nós temos seres abandonados, relegados ao próprio destino, à má sorte. Crítica social, análise psicológico-comportamental, claro, regionalismo, porque esta realidade é específica do sertão nordestino. Esses são os componentes, né? Numa linguagem direta, objetiva e por vezes crua, uma linguagem forte e impactante, né? Desenho cru, ou seja, um desenho natural, direto da realidade dramática dos retirantes. Carimba, meu filho, que o gol é seu. A letra A. Indefinição dos espaços para efeito de generalização. Tá louco? Esse espaço está muito bem definido, é o sertão nordestino. Análise psicológica, perfeito, da reação dos personagens à seca. Análise psicológica ou comportamental é uma característica marcante, mas nós não temos uma análise psicológica da reação dos personagens no fragmento. O que nós temos é uma descrição pormenorizada da condição desses indivíduos. Embora seja uma característica do estilo, nós não percebemos na passagem. Na passagem nós não temos o narrador dizendo que os personagens se comportam assim, um assado, por consequência do meio, que pensam de determinada forma, por consequência das circunstâncias, embora isso seja muito comum no estilo.
Na passagem, o mais importante era a descrição de um cenário devastador de seca. Engajamento político, embora seja comum, não aparece no texto. Contemplação lírica, aí é loucura. Contemplação lírica significa sentimental. E nós não percebemos essa apresentação dos fatos de maneira sentimental, e sim de uma maneira documental e direta. Transformado em alegoria, tem uma sequência de metáforas, não tem nada alegórico. O texto é muito direto, fortemente verossímil, muito próximo da realidade. A resposta, portanto, letra A.